Hi, hello, greetings, how are you doing? E aí, galera, salve, salve, como vocês estão? Todos os meus cumprimentos a vocês. Well, what about getting started one more English class? E aí, que tal começarmos mais uma aula de língua inglesa? So, let's go! Então vamos lá! Well, we begin our English class with a correction of class 3. A gente começa a nossa aula de hoje corrigindo a aula 3, a nossa aula anterior. Portanto, tenham aí em mãos a apostila, o material 3, o nosso terceiro material para que possamos fazer a nossa correção. Ok? What about beginning? Vamos começar? Nós vimos recentemente o uso aí dos artigos indefinidos, né? Nós temos aqui a, que significa um e uma, e an, que também significam um e uma. Só que a é usado antes de palavra que começa por consoante, e o an usado antes de palavra que começa por vogal. Portanto, nos exercícios aí que foram pedidos a vocês, nós tivemos o que, ó? An egg, a car, a bicycle, an umbrella. Easy, isn't it? Fácil, não é, galera? Ok. Well, what about giving the continuation? Vamos continuar. Na segunda situação que nós vimos de exercício, nós tivemos um texto pequeno, um texto que nós tivemos duas perguntinhas, muito simples. Vamos analisar o texto. Hello, my name is Bianca. I am 11 years old. I have a brother. His name is Pedro. I live with my brother and my mother. Her name is Sarah. We like watching movies together. Our house is small and comfortable. Muito bem, entendendo o texto agora com mais detalhes. Então, oi, meu nome é Bianca. Eu tenho 11 anos de idade. Eu tenho um irmão. O nome dele é Pedro. Eu moro com meu irmão e minha mãe. O nome dela é Sarah. Nós gostamos de assistir a filmes juntos. A nossa casa é pequena e confortável. Então, pergunta qual é o assunto do texto? Muito bem, no texto uma pessoa se apresenta. Fala seu nome, idade, com quem mora e a casa onde vive. Agora, na B nós temos algo um pouco mais específico. O que as palavras grifadas indicam? Muito bem. Nós temos aqui, ó, estas palavras grifadas inicialmente. My, her, his e our. Elas indicam o que, gente? Indicam posse, dono de alguma coisa. E nós também temos aqui I e we, que nós vimos recentemente, que são o quê? O sujeito das frases, ok? So, continuing then. Continuando um bocadinho. Começamos agora a nossa aula 4, a explicação da aula 4, utilizando ainda o material 3, para que possamos dar continuidade. Aula tranquila, aula simples, e eu prometo, I do swear, eu realmente juro, prometo. So, what about seeing here our class number 4? Então vamos lá, a nossa aula de número 4, ainda usando o material 3. Let's go! Recordando aqui bastante de coração, nós vimos na aula de número 3 o uso dessas palavras que dão a ideia de posse, que dão a ideia de dono. Vamos relembrar. Nós temos aqui I, que significa eu, é um sujeito. Agora, se algo pertence a mim, eu sou o dono, eu falo que é meu, minha, meus e minhas, que em inglês fica my. Nós temos aqui um sujeito que é you, você. Se algo pertence a você, você é o dono, então a gente diz que é seu, sua, seus e suas. Your. Temos
também a palavra he, que é ele, para homem. Se algo pertence a ele, nós dizemos que é dele. Dele é his. Tem também a palavra she, esse sujeito, ó, she, que significa ela. Se algo pertence a ela, dizemos que é dela. Dela em inglês, her. Agora, nós temos também a expressão it. É um sujeito. Esse it significa ele ou ela, mas é ele ou ela não para pessoa, mas para coisa, animal e objeto. Muito bem, se é dele ou se é dela, né, de uma coisa, de um animal e objeto, a gente usa its, que significa dele ou dela, mas de coisa, animal e objeto. Recordando ainda, a palavra we, nós. Se pertence a nós, nós dizemos que é nosso, nossa, nossos e nossas, our. Temos aqui you. You é você ou vocês. Se é de vocês, usamos a expressão your. E por último, they, que é eles e elas. Se pertence a eles ou elas, a gente diz que é deles ou delas, their. O que é importante e o que é bastante interessante e fácil de perceber quando usar. Se eu tenho essas pessoas aqui, esses sujeitos na minha frase, esses sujeitos vão puxar, vão fazer com que a gente use os possessivos correspondentes. Ó. Se eu tenho I, a minha frase vai querer que eu puxe para que eu use my. Se eu tenho you, então eu acabo tendo que usar your. Se eu tenho he, acabo tendo que usar his. E assim por diante. Olha só, vamos ver um exemplo de um exercício para colocarmos em prática isso daí. Let's see. Nós temos aqui, ó, complete with the possessive adjectives, em que a gente completa aí com os adjetivos possessivos. Então, nós temos aqui a primeira situação. My dad is a writer. Ou seja, meu pai é um escritor. E nós temos aqui a situação. It is computer. Ele é o computador. Muito bem. Se meu pai é um escritor e meu pai é este senhorzinho aqui da foto, e eu estou dizendo que ele é o computador de quem? De quem, hein? De quem? Do meu pai. Se é o computador do meu pai, eu digo que é o computador dele. Lá naquela listinha que a gente viu agora há pouco, como é que eu falo a palavra dele, que pertence a ele, pertence ao homem? Como é que é a palavra dele? His. Isso mesmo. Só colocar his aqui. Então, it is his computer. Só consultar a tabelinha que acabamos de ver. Alright? Easy, isn't it? Fácil também, não é, galera? Só consultar a tabelinha que vimos anteriormente. Ok, we also have another important and easy thing. Nós temos também uma outra coisa que é fácil, importante. Vamos ver, são os demonstrative pronouns, os pronomes demonstrativos, como a própria palavra diz. Eles demonstram, eles apontam, eles mostram coisas que estão pertinho da gente ou coisas que estão longe da gente. Por exemplo, para o singular, para o singular, nós temos aqui uma expressão que é a expressão this. This. Esse this significa este, esta, isto. E esse this, como a gente está vendo aqui na figurinha, está apontando para um objeto só, que é a maçã, e a maçã está pertinho. A maçã está bem pertinho. Então, nós dizemos this, que é este, esta, isto, quando a gente aponta para um objeto só e este objeto está pertinho. Então, this, este, esta, isto. Vamos ver o exemplo? This is an apple. This is an apple. Isto é uma maçã. É um objeto só e está bem pertinho. Agora, e para o plural form of that? E para o plural desta situação? Usamos o quê? These. O plural de this é these.
These, estes e estas. Esse these, como tem aqui na figura, a gente aponta o quê? Para mais de um objeto, para vários objetos que também estão perto. Então, a gente não está apontando só para um, estamos apontando para vários objetos que estão pertinho. Por isso que a gente usa these, estes e estas. Portanto, these are apples. Estas são maçãs. Agora, vamos falar sobre coisas que estão longe? Para coisas que estão longe, a gente usa that. Aquele, aquela, aquilo. Estou apontando para um objeto só que está longe de mim. Por isso que a gente usa that. Aquele, aquela, aquilo. Como no caso aqui desta maçã. Um objeto só e ela está longe. That is an apple. That is an apple. Aquilo é uma maçã. E o plural, hein? O plural, gente, fácil também, em que a gente vai dizer aqueles e aquelas, apontando para várias coisas que estão longe. Por isso que nós usamos those. Those, o plural de that. Então, those, aqueles e aquelas. Portanto, those are apples. Aquelas são maçãs. Those, aqueles e aquelas, usado para apontar para várias coisas, ou seja, mais de um, que estão longe de mim. Ok? Simples, não é? Vamos fazer alguns exercícios a respeito disso? Olha só. Look at the pictures and complete with this, these, that or those. Aqui, a gente completa com o this, que é este, esta, isto, ou seja, quando eu aponto para um objeto só que está pertinho de mim, ou these, estes e estas, quando eu aponto para vários objetos pertinho de mim, ou então that, aquele, aquela, aquilo, quando a gente aponta para um objeto só e está longe, e those, aqueles e aquelas, apontando para vários objetos que estão longe. Vamos ver. Na primeira imagem nós temos assim. Is my computer. Ou seja, é meu computador. Aqui eu tenho uma mãozinha apontando para um objeto só, não é? Que é o computador. Esse objeto, ele está longe ou ele está perto? Ah, está perto. Então, estou apontando para uma coisa só que está perto. O que a gente usa aí desses quatro? Isso, galera, a gente usa this, que é este, esta, isto. Portanto, vai ficar this is my computer. Este é o meu computador. Simple, isn't it? Simples, não é? So, you are going to do the continuation. Agora vocês vão fazer a continuação. Alright. We have here something very famous. Temos aqui uma situação muito famosa, que é o nosso famoso verb to be. O nosso famoso verb to be, verbo ser e estar, ser alguém, ser alguma coisa, estar em algum lugar, estar em uma situação. Vamos vê-lo aí de dois jeitos. A maneira afirmativa, a maneira negativa e a maneira interrogativa, que é de se fazer perguntas. Muito simples. Vamos recordar aqui de coração. Olha só a primeira situação aqui. Nós temos dois jeitos de se falar eu sou ou eu estou. A gente diz I am ou então I'm. Dois jeitos também de se dizer você é, você está, ou vocês são ou vocês estão. Dizemos you are ou you're. Dois jeitos também, gente, para poder falar nós somos ou nós estamos. We are ou we're. Para poder dizer eles ou elas são ou estão, dizemos they are ou they're. Quando falamos ele, mas ele homem, menino, ele é, ele está. Dois jeitos, his ou his. Ao falar sobre ela, uma mulher, uma menina, ela é, ela está.
She is ou she's. Quando falamos sobre ele ou ela, mais coisa, animal e objeto, é ou está? Dois jeitos também. It is ou it's. Isso é para a forma afirmativa. E o que a gente pode aí ver de estratégia? Muito simples. Se eu tenho a palavra I, eu, o que eu uso depois de I, eu? Usamos am ou então, ó, apóstrofo M. O apóstrofo que é o risquinho, né, ali na parte de cima. Apóstrofo M, ok? Quando nós temos you, we ou they, o que usamos depois dessas palavras? Ou a gente completa com are, ou então ó, com apóstrofo RE, né, que é o risquinho RE. Se nós temos he, she ou it, o que a gente usa? Usamos is, ou então apóstrofo S. Simples, não é? E na negativa, gente? A negativa é a mesma coisa aí dessa positiva aí da afirmativa. Só que a gente coloca o quê? A palavra não. Como é que é o não que aparece no meio da frase ou no final da frase? Isso mesmo, ó, é a palavra not. Então é a mesma coisa da afirmativa, só que com a palavra not. Por exemplo, dois jeitos de se dizer eu não sou ou eu não estou. I am not ou então I'm not. Dois jeitos de se dizer você não é, você não está, ou então vocês não são ou vocês não estão. You are not ou you aren't. Ao dizer nós não somos ou nós não estamos, we are not ou we aren't. Eles ou elas não são ou não estão, they are not ou they aren't. Ele não é, ele não está, ele, mas ele é um menino, um homem, he is not ou he isn't. E ao dizer, por exemplo, que ela, uma mulher, uma menina, não é, não está, she is not ou she isn't. Ele ou ela para coisa, animal e objeto, não é ou não está, it is not ou it isn't. Muito bem, e aqui no interrogative? E aqui na forma interrogativa, quando eu vou fazer uma pergunta? Essa última coluna aqui. Como é que a gente faz uma pergunta com essa ideia de ser e estar? Simples. Vamos olhar lá na primeira coluna, lá na primeira mesmo, lá da esquerda. Tá vendo que nós temos I am, you are, we are. Agora, olha só nessa última coluna, que é a coluna interrogative. O que nós temos? Completamente o contrário da primeira. Então, quando a gente faz pergunta, usando o verbo to be, é pegar a afirmativa e inverter, colocar super ao contrário. Então, se eu tinha I am, eu sou, eu estou, fazendo a pergunta, am I? Am vem primeiro e o I vem depois. Eu sou, eu estou. Se eu tinha a afirmativa you are, você é, você está. Quando eu faço a pergunta, é só virar ao contrário. Are you? Você é, você está? E assim por diante. Então, a pergunta é completamente o contrário de uma afirmação. Are we? Are they? Is he? Is she? Is it? Easy, isn't it? Simples, não é? So let's have some exercises about it. Vamos ver alguns exercícios a respeito? Vocês vão completar, responder perguntinhas a respeito de tudo aquilo que nós vimos aí nesta lição, usando o verbo to be, usando aqueles nossos cumprimentos, formas de apresentação. Por exemplo, se eu digo hello, o que a pessoa me responde? A pessoa pode responder hello, ou pode responder hi. Estou cumprimentando, a pessoa responde ao cumprimento. Então, hello, hello. How are you? O que é how are you? Isso, como vai você? A resposta vai ser várias. I am okay. I am fine, thanks. And so on. E assim por diante. Okay, that's the end of one more class.
Chega ao fim mais uma aula de língua inglesa. I hope you have enjoyed as well as learned a lot. Espero que vocês tenham gostado, assim como aprendido de montão. Ok? All the best for you and very good studies. Tudo de bom a vocês e muito bons estudos. Goodbye.